Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado, Verte Estada e Co. e Realwood Home Store. Boa noite a todos os amigos que estão acostumando já nas quintas-feiras, às 20 horas, acompanhar nossas histórias de Gramado. Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos falar de futebol e nossos convidados aí são, vamos dizer, da velha geração e da intermediária, né, tio Valdo? Então aqui o Oswaldo Tizotti, que além de nos falar de futebol, também o Oswaldo é hoje o comerciante, acho, mais antigo em atividade, né, da nossa loja, da nossa sapataria, é Tizotti para os gramadenses, né? 82 anos, né, Oswaldo? Então, o Oswaldo, além de ter sido um atleta, também forneceu e fornece ainda muito material, né, para os esportistas aqui. E o tio Baldo, nosso Jorge Teobaldo Dinstmann, o Batata também, é a pessoa que, acho que nos últimos 50 anos, é a pessoa que mais acompanha e conhece aí o esporte de Gramado, né, tio Baldo? Sempre aí no CMD, Secretaria de Esporte, foi secretário de Esporte aí do município, pessoa que tem autoridade aí para contar um pouco da história do esporte de Gramado, né, tio Baldo? Estamos aí para comentar e fazer uns relatórios, umas fofocas referente ao nosso futebol aí, como tu falou aí, desde 12 anos a gente está em atividades aí e vamos tentar contar algumas histórias bonitas. Nós, quando começamos esse programa, e sempre lembrando, né, não podemos, estamos com o nosso patrocinador, a Rasenbier, a cerveja de Gramado, o Verte Estada e Co. e apoio da Realwood Home Store. Nós sempre queremos mostrar assim aquilo que a grande maioria das pessoas não tem nem ideia que acontecia em Gramado nos anos 50, anos 60, aí 70. E então, na área de futebol, principalmente, a gente fala o esporte, mas por muitos e muitos anos praticamente foi futebol de campo. A partir dos anos 65, 70, aí o salão, né? E agora temos outras atividades. Então, Oswaldo, no teu início aí, aliás, tu como o tio Baldo, como eu, começamos também com o seu Adail de Castilhos, né? Só que tu começou um pouquinho antes, né? Como é que era aquele período ali dos mirins do seu Adail, nos anos 50, aí um pouquinho antes, né, Oswaldo? Antes de mais nada, boa noite, Luia. Boa noite, Teobaldo. Da mesma forma. Boa noite, telespectadores. Foi um período muito lindo, né? Juntava a gurizada e o senhor Adair sempre ali, né, como professor de futebol, né? Ensinava como correr, como se posicionar, como bater na bola. E ele era novo, né? Ele começou muito cedo, né? O senhor Adair? Professor. Sim, ele jogava no Gramadense e, ao mesmo tempo, desempenhava essa parte de professor do Mirim, né? Sim, sim. Gurizadinha, fazia a peneirada ali. Aí botava 50 lá e deixa correr para lá e para cá. Tinha uns que terminavam o tempo nem tinha tocado na bola ainda. Já era ali naquela região ali da São Pedro, hoje é o Zé Balzarete, né? Já era ali o campo, o campo, sim, naquela esquina ali. Só ali era invertido, em né? posição diferente. Agora ele está no sentido norte e sul, né? E era leste e oeste. Isso, o pessoal entender agora onde era o estádio do Gramadense, que agora nós temos o Vita Boulevard. Na verdade, as goleiras eram de frente para São Pedro e da Ernesto Foch, hoje, né? Era isso aí, né? Aliás, pertinho da casa do tio Baldo, né? Os fundos, né? Encostado, né? Isso aí, isso aí. É interessante. E o pessoal porque obviamente em poucos moradores e tal, era o pessoal mais da cidade, eu já vi alguma gurizada do interior para correr ali com o seu Adair? Não, é mais o pessoal da cidade mesmo, né? Da cidade mesmo, tá? Porque o Gramadense é de 29.
15 de dezembro de 29. Isso aí, estão chegando no centenário, né? Olha só. Isso aí. Então, assim, na época, como é que funcionava o clube? Diretoria, a torcida ia lá, tinha sócio, vinham os jogadores já, porque o Gramadense foi campeão, acho, em 51 já. 51. Então, isso eram todos daqui, ou vinha alguma pessoa de fora para jogar, algum atleta assim também? Tem exemplo de atletas que foram trazidos para completar o time aqui, melhorar a qualidade, né? Uhum. Mas antes disso, já falando do Gramadense, do estádio que tu falou ali, como é que ele era naquela época? Por fora, ele era cercado com uma cerca de tábuas de 30, certo, né? Em cima tudo cortadinha, bonita, assim, para fazer um charme, né? Certo. Não tinha alambrado, era um retângulo assim de corrimão, onde que o torcedor se apoiava ali e olhava o jogo, né? Não tinha proteção, dava para invadir o estádio, tudo. A grama irregular, dia de chuva era um pouco de grama, um pouco de barro, e dele, futebol. E no campeonato, no caso estadual de amadores, né? O regional, né? Que era Taquara, né? Sim, naquela época. Os juízes eram locais, escolhiam na torcida ou vinha de fora? No campeonato municipal vinha juiz da federação. Da federação. Uhum. Tinha uns aí que eu me lembro, era o Jorge Jussan, um dos mais famosos da época, para o interior aí no Amador. Tinha um outro lá que eu não lembro agora o nome, mas vinham uns 5, 6 juízes que se alternavam, né? A federação mandava. E jogadores vieram de São Sebastião do Caí, foram buscar 3 jogadores lá, né? Mas isso não foi desde o começo, depois foram acrescentando aos poucos. Em Gramado tinha um time bom. Eu estava olhando, o time de 51 tinha o Zorzanello no gol. Zorzanello o Reinaldo Zorzanello. Reinaldo. Tá. Meu pai. O Grumatã, né? O nosso grande. O Wilson Dalry e o Cláudio Candiaco, os 2 zagueiros. Depois tinha o Grumatã, que é o pai do nosso amigo aqui. De Grumatã. O Vili Fleck, isso na foto de 51. Centro médio, né? Um baita no Centro Médio. Veio de Novo Hamburgo morar aqui e nos ajudou muito. Pai do o Caxias. Isso. E tinha o Caxias, que se alternava também com o Isaías Abraão. Isaías. Nosso e gerente da Corsã. No ataque aparece o Alberto Casagrande, o Osmar Acorce, o Alcides Barbakov. Isso, é meu tio. Teu tio. Falecido há poucos dias. E faleceu. Tio Alcides. Lamento saber, porque hoje eu estava pensando nele por causa do futebol. 91 anos. Isso aí. O meu irmão Nelson e o Cartana, o Isaías. Isaías que por muito tempo ficou depois como um zelador do estádio ali, né? O Isaías, lá do estádio do Gramadense. Sim, uma vida toda ali, né? Ficou ali, mas o Cartana, ele assumiu depois que saiu o meu pai saiu de lá. Primeiro foi o meu pai. Quando o campo era invertido ali. Era o meu pai, daí depois entrou. Eu acho que entrou, mais um, e depois é que foi o Cartana. Eu já na minha faixa de idade, eu já lembro mais do Cartana, né? Eu nasci... E eu, assim, tio Baldo, até aproveitando, já que entrando no gancho, nós, somos da mesma faixa de idade, né? E começamos também com o senhor Adail, né? Nos anos 65, 64. Eu acho que até... Estão nos 10 anos por aí, né? Nós ali, eu lembro que minha estrela no Gramadense, eu caí da cerca. Eu estava com vergonha, espiando o treino, e aí a cerca de madeira, atrás da ortopé, que daí já estava o campo invertido, tinha o depósito de couro lá, o lixo. Um monte de couro. E então a gente ficava ali espiando o treino ali, e eu resvalei lá e caí. Aí o seu Adail chamava de Banana. Seu Banana, vem aqui. e aí que eu comecei. O tio Baldo já estava ali, né? Larga a bola, seu Banana. Isso aí. Tu sabe que a gente... Desculpe. Fala. E ele sempre participando junto, né? Sempre. Ele sempre jogando, né? É a grande figura ele treinava e jogava no mesmo tempo. Nós tivemos atletas que destacaram.
né? O caso do Dirceu, o Flávio, o Ramiro, mais recentemente. Sim, sim. Mas o seu Adail, quando se fala em futebol em Gramado, ele era, pelo menos para muitas gerações, da referência, né? A primeira lapidada foi ele que deu em muitos Sempre jogadores aí. isso aí. E assim, Oswaldo, naquela época tinha muita rivalidade, como ainda tem, mas hoje já, aqui na nossa região, um pouco sumiu. Igrejinha, tinha Bom Jesus, Canela, São Chico sempre esteve junto, acho ali o Mundo Novo, né, Três Coroas, Taquarense e tal. E tem uma história que se fala muito aqui, que é a história da decisão na Igrejinha, que depois dá uma briga e tal. Como é que foi aquilo? Que ano? Foi 51, isso? Pois é, nessa foto que eu te mostrei aí é Isso. 51. É. Não, essa aqui é 59, desculpa. Isso. Não, 51 é uma outra Isso, que eu... é anterior, Foi né? em 51 a decisão do Campeonato da Serra. Mas eu não tenho certeza se esse tumulto aí de torcida, né, foi nessa partida. Porque já faz tanto, né? E a gente Claro. vai ficando no baú essas coisas. Sim. Mas foi lá em Igrejinha. Eu estava bastante distante, no outro lado do campo, na outra lateral, né? O pavilhão aqui e eu lá no outro lado. E já tinha terminado o jogo preliminar, que eu era do time reserva, fazia preliminar. Era do né? segundo? É do segundo time. Isso, na época você lá do segundo. Começava 1h15 da tarde o jogo e terminava às 3h. Aí descansava um pouco lá o pessoal e às 3h30 começava o jogo para valer, o jogo principal. O nosso jogo era só para treinar, porque não valia nada. Sim. Não disputava campeonato. Aí eu estava lá e o jogo acho que já estava chegando ao fim, eu já tinha terminado, porque esses tumultos sempre acontecem no fim das partidas, né? Principalmente. Não é durante, é nos fins de jogos. E eu ouvi um barulho, gritaria e gente correndo, aquele tumulto lá, mas eu não fui lá me aproximar. Na minha imagem ficou um médico que estava junto na delegação, lá assistindo o jogo, Sim. no centro do campo. Ele não estava fazendo curativo em jogador, ele estava fazendo curativo em 2 ou 3 torcedores que vieram lá do tumulto. Essas histórias de tumulto é interessante, mas essa aí eu via muito meu pai, o tio Alcides, o tio Antoninho, comentando muito essas histórias ali, e falavam muito desse jogo Igrejinha, né? E até falar em questão de jogo, briga... eu lembro de uma história, Tibaldo, não sei se tu estava jogando no Gramadense, numa briga lá em São Chico, que pegaram o lírio lá e colocaram o mercúrio. Tu lembra dessa história? Eu estava presente, eu era então roupeiro. conta uma história aí. Eu era roupeiro nesse jogo lá em São Chico. Nos anos 70, né? 70 e pouco. Olha, foi por aí, né? Assim, eu não me recordo bem o tempo, mas era roupeiro. Naquele tempo eu não jogava, ajudava o Isaías Cartana a lavar as bolas, lavar as chuteiras. E nesse jogo, quem conheceu o campo do São Chico, o vestiário era numa ponta de escanteio. Do lado de fora, a gente, para entrar no campo, precisava passar na frente da torcida deles. No intervalo do jogo, para a gente voltar para o vestiário, precisava passar na frente da torcida. Então, a gente passava 3 ou 4 vezes na frente da torcida deles. E daí deu uma confusão lá, uma briga generalizada, que nem não terminou o jogo. E começaram a jogar pedra no vestiário. E eu não me lembro, assim, tu entendeu, se foi... Eu me acredito, eu penso que foi no Flávio Balzaretti que eles enfaixaram. Não, foi no Lírio. No Lírio? O Lírio. Pegaram uma toalha, naquele tempo era o mercúrio. Mercúrio. E fizeram de conta que ele levou uma pedrada e nós conseguimos sair... Todo mundo atrás do Lírio. Que foi uma coisa que, olha, deu medo, eu devia ter, acho que 11 ou 12 anos, eu estava dentro do vestiário, aquela pedra, os caras batendo na porta. Exatamente. Aliás, agora aproveitar que tem um parceiro nosso aí que está nos assistindo, mandou um abraço, o Roberto Weber, nosso grande parceiro, né? O Roberto. Um abraço para o Roberto. Fica a dita Gramado, que eu
não sei se é um apelido, o da Silva, e a Sofia Dinstmann, está acompanhando também, né? Beleza. Mas o Roberto está em Santa Catarina, né, há muito tempo, também é outra figura e jogou muito tempo com a gente, goleiro né? do Gramadense. Filho do nosso ex-prefeito, né, do Valdemar Folha, Verde, Valdemar. Folha. Esse tem história, né? Tem pra muita contar, história, né? ele está escondido lá, mas um dia ele vai chegar aqui também para contar a Que nós história. estamos Né? esperando uma carnezinha, hein? Isso aí. Mas aí, Oswaldo, voltando ainda naquele volta negócio lá, do jogo aquele, Isso. tem uma pequena brincadeira que fizeram com um dos torcedores de Gramado, que depois do jogo lá, do tumulto, tá, que ele disse que fez isso, que foi aquilo que ele fez e aconteceu, bati, não sei o que lá. Vamos preparar uma para ele. No outro dia, quando eu estava no centro, aqui em Gramado, na rodinha de cafezinho aí, chamaram ele e disseram assim, ó, o cara aquele que tu disse que tu bateu para valer nele, veio a notícia que morreu. Aí ele tomou um susto danado, mediu as consequências, disse, mas eu não falei tudo isso. Não foi tanto, Não né? foi eu. Essa história de briga, eu tenho uma... a gente acaba sempre lembrando coisas da família. O Gramadense, uma época, decidiu uma semifinal, alguma coisa, com o Matheus Gianella de Caxias. Né? E, então foi lá o jogo lá de tarde. Na volta, meu pai com o olho fechado aqui, né? Foi tocar flauta no cara lá, o Gramadense ganhou. Né? Então tinha isso na época também, mas não, claro, não tinha a violência, porque hoje, quando dá briga, o pessoal usa uma violência extrema. Naquela época era um empurrão, era um soco, era uma coisa assim. Pode né? ver, né? Eu não lembro de algum torcedor daquela briga que tenha sido ferido. Era um muita pouco diferente. gravidade, né? Foi curativos, assim, leves, né? Mas é isso. Oswaldo, tu trouxe aqui umas fotos aqui, até tu pode mostrar para colocar em frente à câmera, de 59 aí. 59. Quer comentar alguma coisa também? Se quiser colocar, tu pode ir para aquela câmera ali. Essa aqui? Isso, pode ser. Essa aqui. Não, pode ir. Esse aqui é antes. Posso fazer assim? Claro. Isso. Tá bom assim? Tá, ele vai. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou centralizar lá? Não está pegando. Ele vai. Aqui. Essa foto aí é de antes do jogo, Gramado e Igrejinha, lá no campo do Igrejinha, em novembro de 59. 59. Ali aparece um dos jogadores ali que depois foi profissional, jogou na ponta esquerda do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que é o Robinson. Essa outra aqui é uma foto durante o jogo. Aí aparecem os nossos amigos aí, Dirceu, Cuver e o Oswaldo. Dirceu, que foi goleiro. Foi goleiro, depois profissional. Fez muito sucesso aí São Paulo. Mora em Novo Hamburgo, mandar um abraço pro Dirceu. Jogou em Novo Hamburgo, parceiro. jogou em Porto Alegre, jogou em São Paulo. Jogou no Rio também. No Flamengo de Caxias, que é o atual Caxias. Ribeirão Preto, lá. Botafogo e Ribeirão Preto também. Essa é do final do jogo, em confraternização da nossa delegação, pela vitória conseguida lá no campo do Igrejinha. Valeu, diz aí, decisão do campeonato da Serra. Em 59. Em 59. Gramado já não era... Isso aí. Então, ver que... Gramado já era município. Já era município, né? Porque o Gramado emancipou em 54. E tio Baldo, do Gramadense, assim, o que tu lembra ali? Começou a jogar no time principal do Gramadense com 16 anos, em 72, 73, né? Acompanhar a turma, né? E o que tu lembra, assim, de história, de alguma coisa que te marcou, de alguns jogadores, de algum treinador, como é que é? Olha, treinador, vamos começar por treinador. Naquele tempo nós tínhamos os treinadores, já os dois falecidos, né, que eram os tradicionais de Gramado, os 7. Sim, e os Narciso 7. e o Alceno Noé. Muito dedicado, né? Muito. Daí uma partida contra o Serrano de Canela, aqui em Gramado, ele me fez eu só marcar aqui de Novo Hamburgo, do Serrano, daqui a pouco eu vou me lembrar dele. Era o Neto?
Não era o Qual Neto. era a posição que ele jogava? O Patara, o Paulo Patara. Paulo Patara. Paulo Patara. Isso. A minha função era marcar ele e tentar tirar ele do jogo. Tu já viu? Tu entrar... E o que aconteceu? Não demorou muito, em 30 minutos de jogo, eu e o Paulo Patara fomos expulsos e eles me carregaram no colo quase, tu entendeu? Porque eu tirei, foi o melhor atleta deles. Que ele tinha, o Paulo Patara, que ele tinha voltado do Novo Hamburgo, profissional, né? Depois ele jogou aqui no Gramadense? Ele jogou também, daí ele teve, eu acho, filhos também, que jogou no Avaí. O Roberto, que até, eu acho, o ano passado estava disputando a Série A do Brasileiro. Roberto. Foi assim, né? Quando Juventude jogou aqui. E outra, assim, que eu assisti foi a volta do Dirceu, aí, que o Oswaldo comentou. Conta a história do Dirceu lá em São Chico, a estreia essa dele. Do Dirceu foi em São Chico. Em 71, acho que foi. O ano, assim, não estou, mas olha, nós fomos de caminhão do Seu Peca, e a outra caminhonete que sempre ia da Aliança Rec, o pessoal ia tudo em cima, que levava os torcedores, e era a volta do Dirceu jogando no Centro Esportivo Gramadense. Iniciou o jogo ali pelos 15 minutos, 1-0 para o Atlético, um frango do Dirceu. Meio das pernas. E daí todo mundo olhava um para o outro, né? Nós na torcida, né? E aconteceu que todo mundo estava esperando. Depois o Dirceu foi o melhor jogador nosso em campo, fazendo cada defesa, uma mais bonita que a outra, e o Gramadense acabou ganhando o jogo de 2-1, que eu acho que foi um dos poucos golos que o Roque Mosquen fez no meio da rua, que a bola, eu acho que não chegou na rede. Ele foi se livrar da bola e acertou o gol, né? Mas foi uma vitória que me marcou muito, né? Que foi essa volta naquela do Dirceu. ocasião, se não me engano, foi 8 ou 9 ônibus de Gramado de torcida. Lotou toda lá. Tinha mais gente de Gramadense que do Atlético, foi, né? Uma coisa muito bonita. Falando de treinador, um treinador aí também que ajudou muito durante muito tempo, montou uma boa equipe, foi o Flávio, né? O Balzaretti, quando voltou do Inter, né? Sim, daí vamos dizer assim, voltando daí nesse tempo do Gramadense com o Flávio, daí a coisa já foi um tipo mais profissional, que veio bastante jogador de fora, de Gravataí, Novo Hamburgo ali, que daí veio também o de São Chico, também jogadores. De Gramado era só eu, o Adilson, o Kleber, não sei se tu também estava. Eu era reserva. Daí nós estava, esquerdo. Nós somos ali tricampeão. Que daí, ali nesse ano com o Flávio, também o Isaías Cartana ajudou também como diretor. Certo. Foi consecutivo, tu entendeu? Foi, acho que foi um dos últimos anos que o pessoal, assim, mais, assim... nesses anos aí, quando eu estreiei no Gramadense, eu tinha 16 anos. E eu lembro mais ou menos do time até hoje. A maioria do pessoal que está nos acompanhando aí, abaixo dos 40, 50 anos, não lembro. Mas era o Foguinho, o Chacha, o Remy Mazotti, o Edésio e eu lateral esquerdo. Aí tinha o Lauro Rec, o Sérgio Rec, eu lembro que estava o Padreco, o Lírio Mazotti, o Delmar Micaelsen, e está me faltando um aí que eu não lembro. Foi o primeiro jogo meu no Gramadense. Infelizmente, muitos não estão com a gente aqui, né? E ali já era o Flávio treinador. Isso foi em 72. 72, né? Então, a que eu lembro, assim, realmente, o Alceno Noé, o Flávio e tu falou antes, me deu um branco agora. O Sete. E o Sete. Essa do Flávio aí, nesses times aí, daí tinha também o Xixi, o Batata, que daí era a maioria... Xixi era o Írio, nosso amigo Írio. A maioria, né? A maioria trabalhava no ortopé, eles treinavam das 11 horas da manhã até 1h. Isso. Que eles conseguiam liberação nas empresas. Naquele tempo, as empresas de Gramado também ajudavam, patrocinavam bastante o Centro Esportivo Gramadense, né? É verdade. O Oswaldo comentou antes da questão o gramado era cercado, né? O estádio era de madeira e as goleiras também. E eu lembro de uma história do segundo. Com quina, assim, cara, não era redondo. E eu lembro uma história do segundo do Gramadense,
aquele tempo, então a gente ia lá para assistir o segundo, ou jogava no segundo. É. Eu, particularmente, gostava mais de jogar no segundo do que no principal, te divertia mais, né? Segundo, a gente escalava o time no café, Isso, café da era praça. a turma, né? Legal. Mas aí, nós assistindo lá na arquibancada de madeira, e no segundo estava jogando o Setão, o Darcy Sete, centroavante. Daqui um pouco lançaram a bola para ele, e quem disse que segura o Sete? Ele embalou e não conseguiu segurar. Se jogou no travessão e levou a goleira junto. Resultado, atrasou o jogo principal porque tiveram que ir lá na madeireira do Dinibir fazer uma goleira nova. O Sete levou a goleira, não sei se tu lembra, né? Sim, foi a goleira. E uma outra história dessa de madeira, Tibaldo, eu só não me lembro se foi o Abílio ou o Jorge Magnus, que emendou e levou a parede no final lá. Qual é deles que foi? Num treino. Não sei se tu lembra. Eu sei que teve um desses que estava estreando ali nos treinos e lançaram e embalou, não conseguiu mais frear porque a cerca era muito próxima do campo, né? Tu falou, que sei lá, 1 metro, 1,5 metro ali atrás do gol, porque não foi a parede junto, né? E era até um perigo, né? Mas eu não lembro também ninguém que tenha se machucado em função disso, né? Outra coisa que é importante, eu acho que o tempo já pegou, os vestiários eram de madeira no cantinho. Chuveiro, né? Sem eletricidade, nada, chuveiro, banho frio. E tu que trabalha tanto com material de esporte, isso também é uma coisa que a gurizada não tem nem ideia. Chuteira de couro e bola de couro. Como é que fazia para não ficar seca? Depois dos jogos, né? A bola de couro, na época, começava com o peso oficial, né? Sim. 400 gramas, 390, por aí. Calduro, a bola? Mas no dia de chuva, bola para lá, bola para cá, no meio da água e coisa, terminava com mais de meio quilo. Ficava um peso enorme. As chuteiras, elas eram fabricadas assim. Tinha uma palmilha de couro dentro, a sola embaixo e o cabedal por cima. Opa, me machuquei aqui. Qualquer coisa. Será que eu encostei aqui, bati. O cabedal por cima, né? E as travas embaixo eram era couro empilhado um em cima do outro, feita no cortado assim, e pregada. Com prego. Com prego. Esse prego entrava e era virado a ponta dentro, porque batia no ferro lá na hora do pé de moleque, né? Só que, nos dias de chuva, aquilo amolecia e formava onda dentro da chuteira. E aí formava bolhas, né? E os pregos furavam a pele do cara. Bico redondo, porque tinha uma coraça por dentro, tu não tinha toque de bola, tato, né? Porque a bola batia naquele couro grosso ali na frente, tu nem sentia a bola. Né? E depois tinha a história, o Cartana nos dava de canto um amendoim, alguma coisa, Oswaldo, para passar sebo na chuteira e nas bolas. Passava. Porque ela ficava muito seca, né? Então, porque não tinha tinha essa história de bola nova todo jogo, né? Não. O segundo jogava com você pegar as bolas quadradas, né? Aqui, até falar aqui o da Silva, tá lembrando do nosso amigo Salada. Lembro do Salada. Salada, irmão do Vicentão. Tradicional, Vicentão, juiz também. E o juiz nosso, também, aí, o Salada, né? Mas essa aí eu lembro que a gente é gurizada, então o Cartana pegava lá a turma para passar sebo nas chuteiras, né? Porque aquilo ficava um cascão, né? Era um duro, né? Bom, nós estamos tocando aqui o tempo, nós estamos falando só campo, depois nós vamos chegar no futebol de salão, né? Sim. E assim, Oswaldo, no teu tempo de gramadense, qual é a lembrança, assim, qual é o que te quando tu lembra daquele tempo, assim, tu tem saudade, assim, daquela convivência, daquelo a turma dos além amigos. Além dos né? amigos, claro, os amigos, né? Aqui a gente saía era o esporte principal de Gramado na época, pra gente. Ou, o que tu tinha de recreação em Gramado? O futebol, treinava 2 vezes por semana, terças e quintas, né, de tarde, das 4h30 em diante. E em domingo, quando tinha jogo, ia para o campo, né? E era o futebol. Ou então cinema. Baile também, quando aparecia baile, Renan Dançante, né? Isso. Matinê. Aí tem um detalhe importante.
Tinha um padre em Gramado, Padre Paulo. Ele fazia jogo de futebol na frente da igreja de São Pedro ali. Era tinha um baita gramado ali. Tinha um gramado. Nós chamamos jogar também. Ele ia para o interior fazer as missas, pegava do pessoal do interior lá um saco de laranja, Sim. trazia de meio-dia de volta e de tarde fazia um jogo de futebol na frente da igreja. Quando terminava o jogo, vencedor e vencido, todo mundo na laranjada lá. Tu falou no interior, Oswaldo, eu vim com a ideia de perguntar, porque era uma das coisas que eu gostava muito, que era os torneios que fazia nos timezinhos do interior, né? Ia torneio lá na Furna. Então ia de manhã, 4, 5 times jogavam churrasco e meia hora depois de churrasco jogava de novo. Chegou a participar desses torneios? Não, eu não peguei, porque eu parei em 60. 60? Em 59 já participei toda a temporada aqui com o Gramadense. Tu parou no auge da carreira? 23 anos. Pô, tu é novo mesmo. 23 anos eu parei. Que loucura. Mas tu participou muito de torneio, né? Sim, antigamente as equipes, assim, principalmente do interior, vamos dizer como Linha Nova, Linha Bonita, a Serra Grande, eles faziam os torneios para arrecadar um dinheiro para depois poder participar dos campeonatos varzianos, onde o nosso varziano aí foi praticamente o que terminou com o Gramadense nos anos ali... Sim, era o varziano. Os anos 80 e quase 90 ali, que terminou em função do nosso varziano, que todo mundo pagava. Claro. Vinha jogador de Canela, vinha de Parobé, vinha de Nova Deixou de Petrópolis. ser os jogadores da localidade, da comunidade. Começaram a investir bastante, né? E depois também essas equipes aí, teoricamente, quase todas fecharam o seu departamento esportivo, né? Sim. Hoje estão só com os veteranos, né? Hoje o forte em Gramado no futebol de campo é os veteranos, que são todos veteranos organizados com um calendário, né? O ano todo. Né? Mas tinha uma característica importante, tu, mais como comerciante, então, agora, que muito tempo também esses clubes do interior eles se mantiveram porque tinham aquelas pessoas que puxavam à frente. Os Bosquete, Lírio Mazotti, tinha lá o Saquete, o D'Ambrosa, aqui na Várzea. Na Linha Nova. Na Linha Nova, Nestor, na Várzea. Moacir, no São Luís. Isso, no Ipiranga. Os Rice. Isso. Então, Zinc, né? Então a gente até, quando se começa a citar, é ruim porque esquece de alguém, mas essas figuras levaram por muitos e muitos. Era o que buscava o jogador, levava, pegava a bola, comprava a bola, marcava o amistoso. Isso era fantástico, sem contar ainda que a gente ia de caminhão leiteiro. Sim, pagava. Durante muito tempo. Pagava. Né? Tinha aqui o Parmegiani, o Sander. A gente ia de caminhão, feliz da vida, jogar, com a chuteirinha lá do Tizote, pagando por mês os troquinhos, né? A dona Frida. A dona Frida lá atendendo a gente. No crédito tu é filho de quem? Fulano. Tá, então tem crédito, né? Vou levar. Que tempo bonito, né? Eu comecei, eu acho que uns 11 ou 12 anos, no Flamenguinho da Baixada. Esquecemos do Palmeiras, Oswaldo. Palmeiras, da Floresta, né? Como é que era o nome do organizador lá, o Santos? Do Darcy Linguiça, da família ali, que era o Rodrigues dos Santos. Também ali, né? Benete, Rodrigues dos Santos, ali aquela turma. Mas era um tempo bacana, porque a gente gostava e passava o sábado, domingo jogando futebol, adorava, né? Mas, Silvaldo, vamos passar para o futebol de salão, né, Oswaldo? Eu só queria lembrar uma coisa. Fica à vontade. Vocês ouviram falar de um jogo noturno que foi iluminado o campo com um farol de automóvel? Não. Tá aí, ó. Essa é uma história, então, um belo dia desse, alguém teve a ideia. Vamos fazer que ano mais ou menos foi isso? Isso foi lá na década de 40 também, final dos 40 lá, né? Certo. Por aí. 49, 48, aí. Não tenho ideia certa. Resolveram fazer um jogo noturno lá no campo dos Pinheirais, lá no Gramadense. Bacana. Mas como é que vamos fazer? Aí esticaram os fios lá, botaram iluminação, mas aquilo não ficou suficiente. Aí pegaram, mas vamos botar uma porção de automóvel em roda do campo aí com os faróis iluminados e toca a ficha. Que legal. Eu lembro disso aí. Era escuro e dava uma penumbra, assim, não era uma iluminação perfeita, de farol de carro, até porque nos olhos do jogador, né?
Que Mas bacana, fizeram que essa história. experiência. Não sei se tu lembra, talvez tu já tinha parado de jogar, porque tu parou muito cedo, quando o Romeu Dutra transmitia jogo, ele ia no sótão da casa do seu Eduardo Hanel, que era ali, era na frente, Isso, e ele ficava na janelinha lá em cima transmitindo, né? O jogo. Eu me lembro do Romeu, não sei se tinha mais alguém, eu acho que era a Rádio Floresta, né, Etivaldo? Eu não lembro, né? Mas estava ali o... Mas contando essas histórias aí, agora eu vou contar uma outra do falecido Gastão e o Juarez Bordim. Gastão Machado. Daí um dia com serração em Gramado, eles arrumaram um caminhão da prefeitura e levaram lá uns 40, 50 pneus e colocaram fogo nos pneus, a serração foi embora e escureceu a fumaça dos pneus. O jogo não saiu por causa Não da saiu por causa dos fumaça. pneus, daí a fumaça dos pneus. Olha, esse gramadense tem história, não, né? Tem muita história, né? Muita história. Mas Jogo na neve também, lá em São Francisco. Jogo na neve. Jogamos com neve, o jogo oficial do campeonato. Que ano foi isso? Né? 50. Também nos anos 50. 50 Que legal. Tinha, o Gramadense chegou a disputar 58, um período 57. com Bom Jesus, né? Tinha o Juventude Bom Jesus, né? Eu não cheguei a Bom Jesus. Foram bem até num jogo que foram o pessoal fazia contra parte o Ouro Verde lá, né? Foi contra o Ouro Verde. Ouro Verde, Juventude. Fazia parte Ouro Verde era de Cambará. Cambará. E Juventude de Bom Jesus. Mas o Gramadense, se a gente pegar, né, se trouxer mais uns parceiros aqui, tem muita história. Dá pra fazer 2 dias de programa aí. O pessoal lá aprontando, né? Um dia me sugeriram convidar o Moa. Vai ver aqui, eu digo, não, o Moa não faz. Mas daí o Moa não para um minuto. É proibido. Né? É proibido para. O Moa não deixa ninguém conversar. Menores de 18, né? Mas legal. E futebol de salão, Oswaldo, a gente estava conversando aqui, também é uma coisa que pouca gente sabe, mas durante 2 anos por aí, tinha atrás da Recreio, atrás do clube. Hoje seria ali que tem ali, onde é que é o hotel? Agora, atrás da Recreio tem o hotel ali do Beze, cercando. Eu acho né? que... Ali pouquinho, tinha... porque o hotel vai até a esquina, Isso, né? mas, pouquinho, mas um pouquinho entre o cercano... E tinha a quadra de futebol de salão que era de asfaltado, né? Asfalto mesmo, asfalto. Era pequena a quadra, né? Tu estava comentando que era uma alegria para vocês lá vender bola, né? Sim. Durava quantos jogos lá? 5 jogos oficiais, porque tinha que botar uma bola melhor depois, né? A velha eles usavam para treinamento, mas para oficial, para E a gente ficava feliz quando conseguia jogar com conga, né? Calçando conga naquele asfalto. E quando o cara escorregava e caía, a esfolada que dava nos cotovelos, nos joelhos, porque é uma lixa o asfalto, né? Não, ali... Antes da quadra de salão, ali foi feita uma quadra de vôlei iluminada, que jogavam de noite lá. Tinha um tipo de vôlei. Veio até o Rosário de Porto Alegre, que tinha jogador lá no Rosário que era nascido aqui em Gramado, e trouxe o time do Rosário jogar vôlei aqui contra o time de Gramado. E esse jogo eu assisti lá. Ali atrás da Recreio. E depois botaram a quadra de salão. Ali foi até 69. Tu lembra? Nós estávamos conversando aí, tu estava comentando aí do Stersul. Como é que é a história aí, tio Valdo? Ali o tradicional time com a maioria da torcida em Gramado naquele tempo torcia para o Stersul, porque eram os pessoal que estavam fazendo o asfalto Gramado a Taquara, né? Sim. E nós, a gurizada de Gramado, que nós tínhamos, porque 11 ou 12 anos, nós torcia para o tênis clube, porque o Cláudio Berry, no intervalo ou no final do jogo, pagavam uma elite para nós, que era as laranjadas do seu Balzarete, né? Cláudio Berry, né? E ali foi, e também tinha uma caixa da água do lado da quadra, que seguido a bola batia nos canos lá e parava o jogo para consertar os canos. Uma caixa d'água bem no meio da quadra. Aquilo ali foi, mas era o espaço que a gente tinha. Na região quase não tinha quadra, né, Oswaldo? Foi 3 anos ali, né? Só aproveitar aqui que estão nos lembrando aqui, o da Silva lembrando do Zinc. Foi um nome aí que ele chegou a ganhar o Belfort Duarte. Naquela época, o Amador também recebia, quando ficava 10 anos. 10 anos sem expulsão, né?
E lembrando também aqui, o maior zagueiro foi o Marino. Marino da Furno, Niclote, mora em Canela, né? Marino da Furno. Tá morando em Canela, né? E o Nani lá da linha nova. O Nani jogou no Gramanense, depois ele foi tão bem no campeonato do interior aí, que chamaram ele para jogar no Gramanense. Ali, agora está nos lembrando. Mas ali das quadras, e aí em 69... que a prefeitura, então, adquiriu lá a antiga VMAG, que era a revenda de automóveis lá, VMAG dos Mosquen, né? E aí foi então que surgiu a quadra atrás da prefeitura, que era de basalto. Foi uma evolução, né? Do asfalto para o basalto, né? E ali também surgiram muitos times, né? Sim, ali surgiu Cometa, o Gegra, o Nacional, a Juventus, daí o time ali da MC tradicional. MC também. Foi um pouco depois. Teve o Morteiro. O escritório, né? O escritório que aliás, era do Nick, né? Aliás, tem uma história, Oswaldo. Não sei se tu lembra do Lauro Kim. Lauro Kim, tinha o Cláudio e o Lauro. Lembro, o pai dele tinha um artesanato de madeira ali. Logo que enfim, começou a funcionar a quadra ali atrás da prefeitura, então, a gente passava jogando, né? A gente ia lá, todo mundo ia 20, 30, e fazia os times e passava a fazer um torneio, né? E aí, num desses jogos, estava jogando junto o Rafael Reis. O Rafael era goleiro razoável, mas na linha não jogava nada, né? Um belo dia, na brincadeira, o Lauro Kim era o juiz e deu a lateral. E o cara bateu a lateral e o Rafael pegou um sem pulo. Pá! Golaço! E os adversários... o Rafael ficou louco, né? Um golo maravilhoso. E os adversários... Não, foi fora, foi não sei o quê. Lauro Kim... pessoal, vamos fazer o replay. Vamos bater de novo. Aí o que lá bateu, o Rafael, lógico que errou até a bola. Não foi gol, né? Fez o replay do torneio ali. Mas ali foi um lugar muito importante, né, Oswaldo? Na ali, prefeitura, né, realmente, ali durante muito tempo. Eu lembro que a gente saía do colégio também, lotava a quadra. Claro, ela pequena, naquele tempo era a cancha. Né? Era a cancha, né? Vamos lá na cancha. A quadra foi depois ali que colocaram um piso de madeira que ficou 10 anos. Mas isso foi bem depois. Daí veio a quadra, né? E ali, tio Baldo, tu já estava envolvido ali com o CMD e tal. O que tu lembra, assim, de alguma história, assim, que... depois eu vou contar uma do Nacional. Ali o fiasco do Nacional. As histórias boas ali, assim, tu entendeu? Que acontecia ali era o número de participantes de equipes, né? Que dava bastante, né? Porque era o espaço pequenininho, era o único lugar que tinha naquele tempo, era ali para a gente jogar bola, né? E as equipes, que era muito tradicional, principalmente, né? O Cometa. Cometa, né, com os pessoal surgindo o Gegra, surgiu logo depois o Nacional, em seguida, né, que foi, eu acho, as equipes assim naquele tempo que mais se destacaram, né? Que sempre o Ortopé um ano, tu entendeu? Que daí eu acho que fez uma fusão, tirando o atleta de um, do outro também, eu acho que foi que conseguiu tirar o título, né? Mas eu acho que a equipe que mais ganhou naquele tempo era a equipe do Cometa, né? Cometa, sim, era um time jovem. Falamos do Zinc, o próprio Balzarete depois veio para cá também, o Eloy, o Zaca. O Messias do Banco do Brasil, o Chico Cardoso, né? A turminha boa, Chico Cardoso. E daí o resto também era tudo mais novo, né? Nacional, o Gegra era gurizado, assim, mais gurizado, uma diferença de 8 a 10 anos dava para eles, né? Eu acho, né? Tu não chegou a jogar ali, né? Só com veteranos? Nesses times aí eu não... Não, mas eu digo na quadra da prefeitura. No veterano do salão, eu fui convidado e fui lá dar uma mão também, né? Mas eu já tinha parado de jogar futebol há muito tempo. Aí, vamos lá, Oswaldo, tu tem um jeitinho e tal, vamos lá. Aí tá, não é o meu esporte, salão, vamos lá. Aí fui, ajudei lá, mas o time era o Odilon, Maurina, tinha o goleiro lá do bairro Jardim, que eu acho que não lembro o nome dele agora, e tinha o Padreco de centroavante. Padreco, Hermê. Perninha, fominha, queria a bola sempre. Ele queria sempre, né? Eles faziam aquele, era o Sul brasileiro, naquele tempo eles tinham o time deles, não era? Do Banco do Brasil?
Não, o do Padreco era sul brasileiro. Ah, não é? sim, sul brasileiro, que é do banco. mas Que era o Banco Sul Sul Brasileiro, né? Daí eles fazia, tinham um nome ele do fazia. time sul brasileiro. Então ele Isso jogava aí. em 2 times, porque esse que ele jogou conosco lá era um time que o Maurino organizava ali. Sei. Eu lembro do episódio, não sei se era decisão, mas um jogo decisivo. Então nós tínhamos o Nacional, que era o Renato Tizotti, Feire, o Fran, o Beto Chamblef e tal, a gente jogava junto. E aí, quando é gurizada, enquanto o Jäger já era um pouco acima, que era a turma do teu irmão, né? Do Batata, o Eloy, o Cartaginho, o Sérgio Ré, que eram os caras mais... Fedora. Né? E aí, então, Nelsinho era o Cometa. o jogo era sábado de tarde, então as gurizadas, bobona, tinha o Zine, massagista em Canela, sim, o lá Zine. no Celulose, lá embaixo. Fomos fazer massagem pro jogo. Fizemos, tá? Voltamos. Quando nós nos damos conta, já estávamos 4-5-0 Nós esquecemos do jogo, deixamos tudo lá em Canela. Né? Assim acontecia também o Cometa contra o Jäger. No início, Sei. a decisão era 10-1, Sei. entendeu? Né? Sempre o Cometa. Né? Sim, era goleada. O nível era muito. Eu lembro também, eu não lembro o resultado, que também aí era a decisão, que já era um time para nós forte, o Cometa e o Jäger. E também o Jäger aí era o contrário, né? O Jäger era a gurizada e o Cometa também se prepararam, foi e tal, a cidade, aquela briga toda. Um dos juízes, esquecemos, o Ricardo Koch, nosso porca-russo, também uma figura. E aí também o Cometa botou um saco, foi um monte lá, o Jäger quando viu. Então acontecia isso também, né? Mas, Oswaldo, nós estamos já quase indo para o final, o bate-papo passa rápido. Passa rápido. E o pessoal quer ver o jogo da seleção daqui um pouco. Então, tem o jogo. Isso, mas, Oswaldo, assim, agora misturando um pouco, sempre gostou de futebol, jogou futebol, mas a tua atividade, tu trabalhou sempre com o esporte, como fornecedor de material esportivo. Assim, ó, meio resumido, o que mudou, que eu imagino nesses 80 anos, aliás, acho que tu acompanhou, vamos dizer, os últimos 60 anos, o que mudou? Material, a bola de futebol de salão, Sim. A bola de vôlei, assim, o que mudou? Roupa, fardamento? A bola, o salão inicial, ela tinha um tamanho menor, ela era meio quilo, pesada, a câmara dentro tinha um capotão por fora e a câmara dentro ela tinha um enchimento de umas fibras para dar peso. Né? Certo. Hoje a bola, tá louco, hoje a bola, Sim. ela pica, aquela não ficava, ela quase levantava, uma bola de vôlei, né? aquela levantava 25 centímetros do chão, a primeira. Né? O material de uso de roupa era de algodão. Então, no futebol, agora tem que voltar para o futebol, porque jogava na chuva, encharcava, aquilo ficava um pesão. Né? Hoje tem o dry fit, que o calor do teu corpo evapora pela malha, que ela é toda furadinha, né? Evapora o calor, a umidade sai também e ela fica sempre sequinha e leve. Então, olha só a diferença, bola mais aperfeiçoada. Não tem costura nas bolas, hoje ela vem perfeitinha, né? As primeiras bolas, lá na década de 40, ela tinha uma abertura em cima, assim, aqui, vamos dizer, um corte, tinha furo dos dois lados, tu enchia a câmara, tinha uma chupetinha assim, tu dobrava ela, dobrava ela, amarrava, botava para dentro, aí fechava aquele corte com uma tira de couro e empurrava a sobra do couro lá para dentro. Aquilo quando batia na testa, tinha 4, 5 furos aqui, batia na testa, tu sentia, cara. Claro. Aí depois inventaram a câmara de bola com válvula, sem aquela chupeta aí para dobrar. E é tudo sintético. Hoje a chuteira também foi nessa linha, né? Hoje é tudo sintético. Chuteira é tudo sintético, leve, né? Tu joga. E flexibilidade. É tudo. O tênis também evoluiu, né? Tu sente a bola no pé, né, teu Baldur? Sim. Nós comentamos aí, na época que a gente jogava futebol de salão, então tinha aqueles que tinham o chute muito forte.
Tipo o Beto Chamler, o Dinda, lembrei do Dinda. Que tá lá João Carlos então, Paulo Neves. Paulo Neves e tal. E aí a gente, aquela bolinha, quando batia, a gente ia para casa com a marca aqui, gravado aqui. Ficava né? uns 15 dias. Agora a gente está dizendo, imagina com uma bola dessa de hoje, com aquela força que eles tinham. Sim. Isso é uma loucura, né? Tio Baldo, tu é conhecido aí por acompanhar, como disse no início, aí os CMD, como mesário, como diretor, como secretário. O que mudou nesses 30, 40 anos, 50 anos? Tu acompanha assim no dia a dia de Gramado, em termos de futebol de salão, campo, comportamento das pessoas? Como é que, Olha, o que mudou assim? Eu vou até falar mais, tu entendeu, Luia, hoje do futsal. Sim. Que é onde tem a participação maior das equipes e atletas. E como a gente estava comentando até agora, do tempo da quadra de asfalto, depois foi para pedra, depois foi para madeira, hoje nós temos um ginásio de exemplo no Brasil, onde nos últimos 12 anos a seleção brasileira veio 3 vezes. Então a seleção brasileira nesses últimos 12 anos, como repetindo, ela ficou em Gramado mais que 30 dias se preparando para um sul-americano que foi feito aqui. Primeira vez que eles vieram, eu vou contar agora uma historinha, que eu e tu e o diretor Maragato, nós fomos no Banco do Brasil falar com o diretor lá do banco para nós conseguir um dinheiro, um patrocínio para nós trazer esse torneio das equipes profissionais de futsal em Gramado. A Taça Gramado, né? Que é a CBF, a gente Atlântico. Foi junto com o Julinho Correia, né? Que ajudou nós muito. fomos lá no gerente, o gerente... Olha, hoje não dá, eu não tenho nada, mas eu vou ter uma novidade muito boa para vocês em breve. Nós saímos de lá, puto dos olhos, querendo tirar a conta do banco, que o cara... né? E o banco sem o nosso dinheiro ia quebrar, né? 20, 30 dias depois ele trouxe essa notícia, aquilo que eu falei para vocês, eu estou cumprindo e vou trazer a seleção brasileira. Foi 2010, o jogo contra o Paraguai. Foi. Aqui. E daí, daquele 2010 até hoje, que dá 12 anos, a seleção mudou, né? Veio mais 2 vezes. Mudou, né? Sempre com a Sport TV transmitido. Então, verdade. Olha, os minutos, às vezes, a gente mudou tudo, né? A gente fala dos eventos que acontecem em Gramado, que são importantes, mas na mídia que deu esses 30 dias que a seleção e os torneios que a gente fazia aí, sempre com a televisão, com um Falcão, Manuel Tobias, todo esse tradicional, né? Jogador participando do nosso torneio e sempre com transmissão ao vivo. Isso aí. Bom, pessoal, quer falar aí que o nosso diretor está aqui, diz que já estouramos o tempo. O seguinte, olha o efeito de demonstração do futebol profissional hoje na nossa cidade aqui, mostrando para a gurizada como é que se joga direitinho. O melhor futebol salão ou futebol de campo. Na época antiga, tu não tinha essa possibilidade de enxergar. Tu tinha que inventar o teu futebol. Isso é um privilégio, né? Hoje o pessoal está aqui, né? Não aprendi a fazer uma jogada olhando hoje como tu olha, né? Que beleza. Pessoal, Oswaldo, muito obrigado. Tá? Tio Baldo também aí. Foi muito legal o papo. Me assustei com o horário aqui. 40 minutos já faz 1 hora. Mas isso, o papo tá bom. Poderia falar muito mais coisa, né? Então eu queria agradecer aqui os patrocinadores, o Rasenbeer, Cerveja Gramado, Vertestad & Co e o apoio da Realwood Home Store. Muito obrigado mais uma vez para vocês e até quinta que vem, dia 31 de março. 31 de março já encerramos mais um mês, né, Oswaldo? Então que vamos estar aqui com mais histórias de Gramado. Grande abraço a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbeer, a cerveja de Gramado, Vertestad & Co e Realwood Home Store.